Bom, pessoal, na aula passada a gente terminou falando sobre essas arquiteturas, né, mais complexas para classificação de imagens. A gente falou sobre ResNet, sobre as versões de Inception. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre uma outra aplicação, né, de modelos de redes neurais que chama autoencoders. Os autoencoders, eles usam redes neurais como blocos, né, para a construção do modelo em si, né, dos autoencoders em si. Então, a gente vai começar a sair um pouco da questão de tratar de modelos só supervisionados, pelo menos por um tempinho. Né? Então, alguns algoritmos, né, de deep learning não supervisionados, aqui saiu 2 vezes, eles podem ser usados para inicializar os modelos de deep learning para classificação, por exemplo. Isso era uma coisa que se fazia antigamente, né? No início, quando começou a ganhar popularidade o uso de redes neurais, usava-se esses métodos, alguns algoritmos não supervisionados. Não supervisionados significa o quê? Significa que você não tem, por exemplo, no caso das imagens, né? Significa que você não tem acesso aos labels da imagem. Então, você tem lá o seu conjunto de uns, né? Você tem alguns uns assim, você tem o seu conjunto dos dois, né? Você tem os seus 3, mas você não tem o label associado, né? Você só vê as imagens, mas você não tem ninguém que anotou lá que isso aqui é um número 1, por exemplo. Então, isso é não supervisionado. Supervisionado é tipicamente um problema de classificação, como a gente já vinha tratando. Né? Você sabe, você tem anotado no seu conjunto de dados que essa imagem diz respeito ao número 1. Né? No MNIST é assim, a gente tem acesso aos labels. Né? A gente sabe que isso aqui é o número 2, e aí o objetivo é você aprender o mapa que leva as imagens nos labels. Então, aqui você tem as imagens X, e elas estão chegando aqui nos labels Y, né? Bom, e aí, não deveria botar setas assim, né? Mas sim dessa forma. Em que aqui você associa o label 1, aqui você associa o label 2, aqui é o 3, e assim sucessivamente. Então, a gente aprende esse mapa de forma contínua, né? E é um mapa contínuo, para todas as redes que a gente viu, né? Elas são contínuas. E aí, o que acontece? Se eu observar um parecido com esse, por exemplo, sei lá, assim, um pouco mais retinho, ele é parecido com esse aqui. Então, pela continuidade da rede, né, ele também deve ser dessa função, né, essa função eu vou chamar, sei lá, de G, que leva do espaço das imagens no espaço dos labels, essa função é contínua. Então, se eu fizer pequenas modificações aqui, eu também consigo associar, quando eu tiver novas imagens que não foram usadas para o treino, eu também devo conseguir associar ao mesmo valor, né, ao mesmo label do lado direito. Então, isso é o que a gente chama de conjunto de dados supervisionados. Né? Um conjunto não supervisionado é para o qual a gente não tem acesso a essa informação, né? Onde a gente só tem mesmo as imagens. Tá? Então, esse é um exemplo de modelos de conjunto de dados ou de problemas que a gente chama de não supervisionados. Tá? Então, o que acontecia, pessoal? Antigamente, as pessoas usavam algoritmos, usavam modelos não supervisionados para servir de inicialização dessas redes neurais para classificação, principalmente se essas redes fossem muito longas. Né? Então, por exemplo, né, na classificação a gente tem o seguinte, eu vou colocar aqui. Nos problemas de classificação a gente tem nossas camadas, né, e aqui a gente tem as camadas NLP, né? Enfim, aí aqui imagina que todas as conexões estão traçadas, tá? Aqui está o X, aqui está o Y. Então, se eu tiver um Y, digamos, binário,
Então, eu só tenho um output, tá? Então, é isso. Na parte supervisionada, a minha rede neural, ela é dessa forma, tá? E aí, o que se fazia, né? Principalmente se você tivesse várias camadas, você usava o que a gente chama de modelos de redes neurais não supervisionadas. Por exemplo, só essa parte aqui. Então, tem modelos que eles trabalham sem ser de forma não supervisionada. Por exemplo, tem um modelo chamado Restricted Boltzmann Machine, que você pode ver ele como, aqui estão as suas camadas latentes, aqui está a sua camada latente, e aqui está as imagens que são observadas. Essa camada, ela não é observada, ela é treinada. Ela é treinada de forma que, com essas unidades aqui, eu consigo reconstruir a imagem X. Não exatamente, mas eu consigo reconstruir as observações, pelo menos de forma aproximada. E aí, antigamente, né, rodava-se esses modelos para cada camada. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma rede já colocada bonitinha. Então, aqui já tem um encoder logo de uma vez. Ver se eu consigo voltar. Ih, vai ter que botar bastante. Aqui. Então, o que se fazia era o seguinte, a gente usava os RBNs, né, para treinar essa parte da rede, e aí depois, né, a gente fingia que essas transformações, né, que eram funções de X, eram observadas e treinadas essa segunda por RBN, e assim sucessivamente. Aí depois pegava-se esses pontos aqui, né, esses pesos que foram estimados, né, W1, W2 e W3, e usava como inicialização do modelo completo, né, do modelo para classificação. E aí sim, aí fazia-se, né, todo o algoritmo de backpropagation e tudo mais. E sem isso era difícil inicializar o modelo, ele acabava não convergindo, dava overfitting. Então, lá no início, as pessoas não conheciam os truques para fazer a inicialização. Então, o mais popular era isso. Usar esses modelos não supervisionados, né, para inicialização de modelos de classificação. Eram bem usados para isso. Então, como exemplos, a gente tem os Restricted Boltzmann Machines, que a gente não falou sobre eles nesse curso, e também os autoencoders. A gente não falou sobre esses modelos ainda, porque isso não é mais necessário, né? A gente descobriu com o avanço da pesquisa em redes neurais que basta alguns truques simples, né, de inicialização aleatória, como aqueles que eu falei lá no início, né, o método de Golorot, também é chamado de Xavier, de inicialização Xavier, aquele que usa uniformes e tal, né? Ele já é suficiente para que a gente consiga inicializar o modelo em uma posição razoavelmente boa, né? Ou pelo menos não inicializar em posições ruins, né? Então, como isso se mostrou suficiente, não se usou mais esses modelos com essa finalidade, né, de treinar, de fazer uma inicialização dos modelos supervisionados. Mas mesmo assim, né, ainda se usa bastante os autoencoders, porque eles se mostram bastante úteis na redução de ruído. Eles também podem ser usados com uma pequena modificação para fazer classificação. Obrigado, Sérgio. Para fazer classificação. Né? E a gente vai estudar em mais detalhes sobre eles hoje. Tá? Bom, então um ponto, né, que o autoencoder ele produz, talvez embedding não seria a melhor forma de colocar, mas sim um manifold, né, que a gente chama, contínuo e suave para os dados originais, o que acaba funcionando bem para a remoção de ruído. Mas a gente vai ver com detalhe, tá? E as principais referências que eu estou usando para a aula de hoje são essas duas. O artigo do Vincent e esse artigo aqui, Supervised Autoencoders, que trata sobre autoencoders, que são modelos não supervisionados,
mas ele faz uma modificação para tornar esses modelos supervisionáveis, tá? Bom, vamos ver finalmente o que é essa rede neural, né? O que ela faz. Bom, o objetivo do autoencoder é aprender uma representação comprimida, ou seja, em dimensão menor, né, para um input X. Tá? Talvez eu devesse chamar, ao invés de chamar de Y, devesse chamar de H, para ficar consistente com a imagem. Tá? E esse H vai ser função de X. Tá? Então, na rede, funciona dessa forma. Né? A rede neural ela é colocada, ela é posta desse jeito. Em que a gente tem os inputs, que estão aqui na parte inferior. A gente tem uma primeira camada, que a gente vai chamar de encoder, e aqui essa seta está indicando que você está fazendo uma codificação, né? Então esse encode aqui quer dizer codifica. Né? Então a gente tem que os pesos W codificam o meu input, que eu posso ver, por exemplo, como uma imagem, em unidades latentes, que são essas transformações H, tá? São essas unidades aqui. Essas unidades são iguais àquelas que a gente já via, tá, pessoal? Cada uma delas é um perceptron, então aqui dentro eu tenho uma função ativação, aqui eu também tenho uma função ativação. Essa função tem pesos, né, associados e também tem viés, né? Então, usual, até aí não tem nenhuma novidade. A única questão é que essa dimensão, né, a gente pode colocar assim, a dimensão de H de X tende a ser menor, né, deve ser menor do que a dimensão de X. Tá? Para que a gente consiga representar os inputs em uma dimensão menor, né, e assim comprimir a informação. Tá? Bom, essa parte é o encoder, né, a parte que faz a codificação da imagem original nesse novo espaço de dimensão reduzida. E até aí se parece muito com, por exemplo, né, pelo menos em espírito, com um PCA, né, análise de componentes principais, em que a gente usa os autovetores, né, da matriz de covariâncias dos dados para poder originar novas variáveis, né, e reduzir dimensão dessa forma. Então, em espírito, a ideia é parecida. Só que os autoencoders, eles têm uma segunda parte que a gente vai chamar de decoder, ou, em português, né, de decodificador. O que o decodificador faz? Ele decodifica, né? Ele pega a imagem codificada, que é a imagem que está aqui no meio, que é o output da camada escondida, e ele decodifica essa imagem voltando para a mesma dimensão que eu tinha originalmente. Então, a dimensão de Z é a mesma dimensão de X, onde Z é o output, tá? Então, esse Z, na verdade, ele vou colocar até aqui Z, né? Esse Z, ele é uma transformação de H, que por sua vez é uma transformação de X. Então, eu posso ver o Z como uma composição de funções, tá? Então, aqui, a dimensão de Z é igual à dimensão de X, e não só isso, né? O espaço onde X está definido é o mesmo espaço onde Z vai estar definido. E o que eu vou querer no fim das contas? Eu vou querer o seguinte, que a distância, que eu vou chamar aqui de D, entre X e Z, seja pequeno, seja aproximadamente igual a zero. Tá? Porque, dessa forma, eu tenho o output da minha rede bem próximo do input que eu tinha, que eu comecei anteriormente. E dessa forma, eu acabo aprendendo um modelo que codifica a imagem, ou os inputs, né, em um espaço de dimensão menor, e que esse mesmo modelo pode ser usado também para decodificar de volta a imagem, para retornar a imagem no seu tamanho original, né, na sua forma original. Tá? Então, pessoal, essa é a ideia. Aqui eu estou denotando os pesos, mas isso aqui é só uma questão de notação, tá? De forma diferente no decoder e no encoder. Então, no encoder, os pesos são W, e no decoder são esse W asterisco, tá? Um não é transposto do outro, nem nada assim, eles não têm uma ligação. O W asterisco não é função de W. Né? Eles são parâmetros do modelo e o modelo aprende os dois simultaneamente. O W asterisco e o W, tá?
Então, pessoal, quando a gente for definir lá, e vamos falar na frente, a função objetivo do autoencoder vai ser uma função dessa forma. Né? Ela vai usar algum tipo de distância ou de divergência entre x e z, e o objetivo vai ser minimizar essa distância. Essa distância ela vai acabar dependendo de w, que são os pesos, né, de w e de w asterisco. Por quê? Porque o z depende de w e depende de w asterisco. Né? Porque o z é uma função de h que é a função de x, então essa função de h depende de w estrela e a função h como função de x depende de w, tá? Então vamos ver um exemplo, né, no caso concreto, o que eu quero dizer com isso, tá? Aqui, pessoal, eu acabei invertendo a ordem no sentido de colocar em cima o encoder e embaixo o decoder. Mas dá no mesmo, tá? É só muda o sentido. Mas aqui eu tenho a minha imagem original, né, as minhas imagens originais. Aqui no final eu tenho as imagens reconstruídas. E no meio, esse meio aqui, eu tenho as imagens codificadas, tá? Codificadas. Tá. Então, o que vai acontecer, né? O encoder, que ele é definido pelos pesos W, os encoders vão pegar as imagens originais e vão transformar nesse espaço de dimensão reduzida. Nota que aqui eu tenho 28 por 28 pixels. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei 4 por 8, então são 32. Então, eu saí de um espaço de dimensão 728, que é igual a 724, né? Que é igual aos 28 vezes 28, né? São 28 pixels por 28 pixels, e sair para uma imagem, né, de 4 por 8, né? Que são 32 pixels. Tá? Então, aqui eu tenho dimensão reduzida, um espaço transformado, e eu consigo reconstruir a imagem original, não com perfeição, mas eu consigo reconstruir de forma aproximada, através do decoder. Né? Então, aqui, só para fixar a anotação com que eu fiz anteriormente, eu tinha x, que são os dados originais, e aqui embaixo eu tenho z, que é a reconstrução de x. Tá? Então, nota que o que o autoencoder está fazendo é ele está tomando a imagem original, passando por um canal, né, de dimensão menor, e depois reconstruindo essa imagem. E aí ela acaba tendo, né, um pouquinho de perda de resolução, né, por exemplo. Por exemplo, aqui, né, esse 4 ele fica ele não fica tão definido quanto o 4 daqui, né, no sentido de contraste mesmo, mas, em geral, ele faz um trabalho razoável de reconstrução, tá, da imagem original. Então, essa que é a ideia. E isso serve não só para números, né, pessoal? Serve para qualquer coisa. Então, se você tem uma base de dados com, sei lá, 700 ou com 1000 colunas, você pode usar um autoencoder para cair numa dimensão menor, né, e trabalhar nessa dimensão reduzida, para que você consiga fazer visualização de features, ou então para redução de variáveis mesmo, né? E se você guardar a parte do decoder, você até consegue voltar para o seu espaço original, com uma certa perda, né, em termos de resolução. Então, esse modelo é legal por conta disso, esse modelo inicialmente, porque ele reconstrói passando por uma dimensão menor, por um espaço de dimensão reduzida. Tá? E o que é interessante também é que esse mapa produzido pelo autoencoder é um mapa contínuo, certo? É uma transformação contínua. Porque daqui para cá é contínuo, daqui para cá é contínuo, o que significa que 4
similares, mesmo que eu apresente um quadro diferente do quadro, de qualquer quadro que esteja na base de dados, se ele for similar, ele vai ser mandado por um quadro similar também, né? Vai ser construído por um quadro que é similar. Então, tem uma capacidade, a princípio, né, de generalização boa, né, que se eu exibir novas imagens, né, eu vou ter, eu também vou conseguir reconstruir bem. Esse caso aqui, pessoal, é imagem em conjunto de teste, tá? Isso aqui já é um autoencoder treinado, a gente vai até ver esse autoencoder de fato depois de treinado na aula de hoje, né, olhando para os pesos e tudo mais. Mas aqui só para ver a capacidade de generalização, isso é em conjunto de teste, ou seja, foi um conjunto que não foi usado na hora de treinar o algoritmo. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até agora? Sei que a gente não falou muitos detalhes, mas na ideia. Não? Bom, beleza. Então vamos falar um pouquinho sobre a formulação do modelo, para a gente entender como é que ele é formado, né? Embora eu acho que já dê para ter uma ideia. Então a gente tem que Z é a reconstrução de X, aonde talvez aqui eu devesse colocar, vamos fazer assim, abrir uma nova janela, porque eu posso voltar, né? Eu posso ver mais de um slide ao mesmo tempo. Cadê o outro que eu tinha deixado aberto? Então, olha, o Z é a reconstrução de X, então o output ele deve estar próximo de X. Então, o que eu vou querer é maximizar o log de P de X dado Z em função de W e de W estrela, tá? É uma forma de ler, né, pessoal? Seria tornar mais verossímil os dados originais que eu obtive, dado a reconstrução que eu fiz, tá? Isso aqui, maximizar esse log de verossimilhança, em alguns casos, ele acaba sendo análogo, né, a definir algumas funções de perda que dependem de distâncias, né, como eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, os pesos podem estar amarrados ou não, mas em geral eles não estão, tá? Então, em geral, eles não vão estar amarrados de nenhuma forma. Tá? Então, aqui os pesos W, né, só para lembrar, são os pesos do encoder e o W asterisco do decoder. E a especificação do modelo, ela é feita com uma função de perda igual a menos o log de P de X dado Z. Tá? E aí funciona da seguinte forma, né? O meu decoder é Z, que é dado por S2 de W estrela Y mais B, então aqui eu estou chamando de Y nessa notação, o H. O S2 é a função que vai ser o meu decoder, e o S1 é a função que vai ser o meu encoder. E o Y, né, que é o encoder, vai ser dado por S1 vezes WX mais B. Tá? Então, o decoder tem seus pesos, o encoder também tem seus pesos, e aí o que a gente vai ver tipicamente nessa literatura, elas não passam por modelos probabilísticos, né? Mas, ao invés disso, o que eles fazem é usam direto uma função de perda. Mas a gente também tem que as funções de perda vão ser análogas à adoção de modelos probabilísticos para x dado z. Por exemplo, quando x dado z tem distribuição normal, z, sigma 2 identidade, aí aqui é normal multivariável, tá? Então, o S2 pode ser tomado como a identidade, né? Se o meu encoder estiver na reta toda. Não, nem precisa estar na reta toda. Então, S2 é a identidade, e a minha função de perda, né, porque eu vou maximizar como função de W, ela vai vir, né, e o W está dentro de Z. Então, depois de fazer algumas simplificações, né, lembrando que é normal multivariável, tem essa forma daqui.
Então, se x dado z tem distribuição normal multivariada μ, sigma 2i, então isso vai implicar na densidade, né, em f de x dado z como sendo igual a 2π determinante de sigma a menos 1i, a menos 1, sigma i, sigma 2i, e que esse módulo aqui, na verdade, é determinante, tá, pessoal? Não é módulo. Elevado a menos meio. Aí aqui é menos n sobre 2. Porque esse cara tinha que ficar dentro do determinante. Tudo bem. Vezes exponencial de menos meio, x menos mi, sigma 2i, aqui transposto, x menos mi. Né? Então, quando eu for otimizar isso, né, essa função, eu quero otimizar com respeito aos pesos. Né? E os pesos vão estar todos dentro de z. Como essa parte aqui não tem z, ela acaba sumindo. Deixa eu trocar a cor, porque eu acho que fica mais difícil de ver assim. Então, como essa parte aqui não depende de z, ela não vai para a otimização, ela não é usada. Então, a otimização vai levar em conta só essa parte aqui, né? Que eu quero otimizar com respeito a W e a W estrela, esses caras aparecem só dentro de Z. Então, eles vão aparecer aqui, ó. Escrevi X? Não, eu vou escrever Z. Pera, não, é XWZ, então desculpa, pessoal. Eu já estou disperso. Então, aqui é Z. Nem estava fazendo sentido antes. Aqui vai dar X menos Z. E aqui X menos Z, tá? Então, como o W e o W asterisco estão dentro de Z, eles vão aparecer aqui. Só aqui dentro. Tá? Bom, então, para otimizar, basta otimizar essa função. Né? Ou seja, como é exponencial, que é uma função crescente, então basta otimizar a função que está aqui dentro. E essa função é menos sigma 2 sobre 2, que multiplica x menos z transposto x menos z. Então, isso aqui acaba sendo menos sigma 2 sobre 2, norma 2 de x menos z ao quadrado, tá? Então, acaba que a função de perda, aqui era menos, tá? Então, acaba que a minha função de perda, ela fica sendo menos essa quantidade aqui, né? Porque eu quero maximizar a verossimilhança, então, se eu quero maximizar a verossimilhança, eu quero minimizar menos a log verossimilhança, ou seja, eu quero minimizar a perda, né? Então, a minha perda fica dada dessa forma. Em que eu nem preciso dessa constante, porque ela é sempre positiva, tá? Ou seja, se eu adotar esse linguajar mais estatístico, né, de definir como menos log verossimilhança, na normal, eu tenho que isso é equivalente a minimizar o erro quadrático médio, né? Ou a soma, né, dos erros quadráticos de reconstrução de x por z, tá? Então, é uma forma, pessoal, de ver esses modelos como modelos estatísticos, né? Apesar deles terem sido criados lá pelo pessoal do machine learning, que tipicamente era o pessoal da ciência da computação, da física, né, das engenharias, então, que não passam necessariamente por modelos probabilísticos, a gente também pode definir um modelo do ponto de vista probabilístico, né? E se a gente tiver Bernoulli, por exemplo, se os meus dados originais forem zeros e 1, né? Se eu não tiver mais imagens, digamos,
preta, em escala de cinza, mas sim preto e branco. Né? Os pixels ou são pretos ou são brancos, e não tem intermediário. Então, eu estou no caso Bernoulli. Né? O S2 pode ser a função logito, ou como a gente chama aqui nessa literatura de sigmoide, mas é a mesma coisa. Então, eu não vou fazer a conta aqui, mas é bem análogo. Né? A função de perda acaba sendo menos o log verossimilhança. Isso aqui a gente já até viu lá atrás, quando falou sobre o modelo de regressão logística. Né? Então, a gente vai ter essa expressão, que é o que a gente chama lá de cross-entropy nos códigos. Espera aí, só um instantinho. Folha de papel? Aqui. De nada. Então, a gente usa essa parte aqui como cross-entropy. Cross-entropy. Ou entropia cruzada, né? Então, nos pacotes, quando a gente estiver se referindo à entropia cruzada, a gente vai estar falando dessa métrica daqui, tá? A entropia cruzada ela também vai estar definida para outros modelos, tá? Não precisa ser só a Bernoulli. Se o x estiver entre 0 e 1, também vai ser uma expressão bem similar a essa daí. O que vai mudar é o que o x não vai ser necessariamente 1 ou 0, mas ele vai poder ser qualquer coisa entre 0 e 1. Tá? Então, pessoal, essa é a formulação do modelo. Então, nada mais é do que o modelo de redes neurais, né? Em que essa S2 é que leva, possivelmente, a uma função não linear, que é a minha função de ativação. Então, esses caras aqui podem ser logito, sigmoide, pode ser sigmoide, relu, elu, tá? Então, essa é a parte que faz a ativação não linear, né? Que gera não linearidade na rede. Então, a única diferença desses modelos para os modelos que a gente via antes está no output, né? Antes a gente via output que era já a classificação Y. Agora aqui não, agora aqui o meu output ele vai ser treinado, ele vai ser Z, e ele vai ser treinado para que Z seja próximo de X. Então o que muda é isso, o que muda é a função objetivo. Ao invés de ela ser reconstruir Y, né, ou então achar o mapa que leva até Y, vai ser achar o mapa que leva de volta para X, ou próximo de X, né, que leva a um Z, onde Z está perto de X. Então, qualquer modelo de rede neural onde a última camada tenha a mesma dimensão da camada inicial e a função de perda seja relacionando, né, seja minimizando a distância em algum sentido, né, com uma distância bem definida, a distância entre o output e X vai ser um autoencode. Tá? Então, a gente tem a representação, né, em geral, é subcompleta, ou seja, a dimensão de H, que é aquela camada do meio, é menor que a dimensão de X, então a gente tem uma representação comprimida de X, em geral com perdas. Tá? Então, no caso gaussiano, se o encoder e o decoder são transformações afins, né, nesse artigo aqui se argumenta que o PCA é a solução ótima. Né? A análise de componentes principais é a solução ótima. Então, se a gente usar outras transformações que não são as transformações afins, a gente vai, por exemplo, com funções de ativação não lineares, né, a gente vai ter outros procedimentos que não vão ser iguais ao PCA. Então, é isso que diz a alternativa. A gente pode aplicar uma função não linear de ativação no encoder para que a gente não fique com uma combinação, necessariamente uma combinação linear das colunas de X. Né? Isso vai possibilitar também a gente colocar mais camadas do que simplesmente uma camada escondida no autoencoder. Né? Porque se a gente trabalhar só com transformação afim, não vai fazer sentido a gente colocar autoencoders com mais de uma camada latente. Né? Porque aí tudo vai ser transformação de tudo no fim das contas. Então, ao colocar uma função de ativação não linear nas unidades latentes, né, ou seja, nos códigos, né, na imagem codificada, a gente vai poder tratar com mais camadas, né, no modelo autoencoder. Então, mais um ponto, né, que
se a gente usar, por exemplo, o encoder como sigmoide, o sigmoide é uma função não linear, né? Mas, na origem, ele é aproximadamente linear. Essa frase é bem vaga, né? Mas, em alguns casos, né, a gente mesmo assim pode ter uma solução muito próxima do PCA quando usa um encoder como sigmoide apenas. Né? Se os pesos forem todos muito pequenos ou muito perto, próximos de zero, não vai ter muita diferença entre esses modelos e a análise de componentes principais. Não vai dar a mesma coisa, mas, porque ela não vai ser linear a função, mas ainda assim deve dar resultados próximos de PCA. Tá? Então a gente vê dessa forma como que o autoencoder subcompleto está relacionado com a análise de componentes principais. Bom, e aí, pessoal, existem várias formas da gente alterar os modelos, os autoencoders. A gente já viu, pelo menos, a gente tem uma figura aqui, né? De repente depois eu posso até colocar, de um autoencoder com múltiplas camadas. Mas a gente já viu que pode colocar, né? A gente pode ter várias camadas. Então, a representação gráfica seria algo assim, né? Que a gente tem, aqui tem o X, aí, nessa camada, eu tenho a minha primeira camada é H1. Aí aqui eu não vou colocar, eu vou colocar só um tracinho, mas entenda que é completamente conectado, tá? O X com o H1. Aí aqui eu posso ter uma outra menorzinha, digamos, com menos camadas, H2. E aí eu posso voltar, eu posso retornar, né? E aí, tipicamente, as dimensões, elas batem, tá? Então, aqui eu vou ter o meu H3, e aqui eu vou ter de volta o meu H4, vai ser de novo na mesma dimensão do X, tá? Então, tá aqui na mesma dimensão do X. Então, a gente tem esse matching de dimensões, né? A dimensão de X igual à dimensão de H4. Isso aqui tem que ser verdade porque a gente tem que ser capaz de definir uma distância entre os dois. Né? Então, a dimensão tem que bater e o espaço onde esses dois caras vivem também tem que bater. Né? O espaço onde H vive tem que ser o mesmo espaço onde X vive. Tá? Bom, não necessariamente, mas enfim, a gente não vai se preocupar com isso. Mesmo que não seja, a gente consegue definir. Mas o que faz mais sentido é a gente pensar nos dois variando no mesmo espaço. A dimensão de H1 vai ser a mesma dimensão de H3. E a dimensão de H2 vai estar solta, né? Em geral também, pessoal, as dimensões vão diminuindo. Tá? Por quê? Porque senão fica difícil de treinar o modelo se ele tiver uma redução muito brusca de dimensão. Por exemplo, se aqui eu tenho as imagens que são 700 e... já não lembro mais, 724, eu acho, pixels. Se a gente for reduzir direto para 5 dimensões, provavelmente a gente não vai conseguir um bom resultado. Então, se a gente quiser uma figura de dimensão 5, a gente provavelmente vai precisar colocar camadas intermediárias, que vão fazendo essa redução ficar menos brusca. Isso facilita na hora do treino. E na hora que eu for reconstruir, é o contrário, a dimensão vai aumentando, tá? Então, essa é a lógica do autoencoder em múltiplas camadas, né, que a gente vai chamar de deep autoencoder profundo. Então, essa camada aqui que eu vou destacar em preto seria o meu encoder. Seria a minha imagem codificada, né? Vou colocar assim. Tá? E aí eu guardo essa imagem, eu guardo os dados, né? Guardo o W1, guardo o W2, W3 e W4 para eu conseguir fazer a reconstrução depois, quando eu colocar novas imagens. E eu vou olhar para, tipicamente, né, para a camada de menor dimensão, e essa camada vai ser a imagem codificada, tá? Então, vamos falar agora sobre uma modificação nos autoencoders que chama denoising autoencoder. Né? São autoencoders
para a remoção de ruído. Então, como é que funcionam esses autoencoders? Eles vão servir para reduzir ruídos em imagens corrompidas, né, ou inputs corrompidos em geral. Então, o caminho é o seguinte: a gente vai incrementar o input da rede neural com ruídos aleatórios, então gerando dados comprimidos a partir do input X. Desculpa, dados corrompidos X tilde a partir do input X. Então, a gente vai pegar a nossa imagem original lá bonitinha, que não está corrompida nem nada, e a gente artificialmente corrompe essa imagem com um X-Til. Então, a gente corrompe essa imagem com um X-Til, que é nada mais a gente pode pensar, né, em que cada pixel, por exemplo, está sendo somado com um erro aleatório, digamos gaussiano. Então, dessa forma, cada pixel vai ter uma oscilação para cima ou para baixo aleatoriamente. Então, isso vai dar uma imagem chiada, né? Deixa eu mostrar para vocês. Seria algo assim, ó, minhas imagens com ruído e as imagens originais. Então, originalmente está aqui as imagens, e com o ruído, né, fica mais difícil de reconhecer. Ainda assim é fácil, né? Dá para ver que é são 7, dá para ver que são 2, assim sucessivamente. Mas esse aqui, por exemplo, esse aqui é mais difícil de ver que é um 9. Eu sei que é um 9 porque enfim, já rodei o modelo. Mas se eu olhasse para isso, sem olhar para as imagens originais, eu ficaria com certas dúvidas, né? De que isso aqui era um 9. Talvez se fosse um 0. E esse aqui, então, né? Que mesmo a imagem original já é difícil de ver que talvez seja um 5. Aqui, então, ela fica bem mais ruidosa. Então, o objetivo é esse, pessoal. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho o meu X tilde, em que é a imagem corrompida, a cada pixel eu estou somando um erro aleatório para cima ou para baixo, vindo de uma gaussiana, tá? Mas qualquer forma de gerar ruído serve. Então, vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou definir minha função de perda, né, que é aquela L que depende de x e y, para reconstruir o input original e não o corrompido, né? Então, o z, ele é a função, esse z, na verdade, é uma função de h do x tilde. Então, essa é a diferença. Então, o z, ele é construído a partir do x corrompido. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Aqui ó, eu tenho os meus dados originais, e aí eu tenho um processo de produção de ruído, onde eu vou, por exemplo, aqui o processo de produção de ruído que os autores estão colocando é de zerar alguns pixels, ou seja, é como se eles escolhessem aleatoriamente alguns pixels para ficarem brancos, né, ou pretos, dependendo de como você definir o 0 ou 1. Isso gera um tipo específico de ruído na imagem. O que a gente vai gerar aqui hoje para mostrar nas ilustrações, o ruído é contínuo, tá? E vem de uma gaussiana. Então, ao invés, né, de alimentar o autoencoder com a imagem original, eu vou alimentar com a imagem corrompida, né? E aí, pessoal, é o mesmo raciocínio, né? Eu vou pegar a camada intermediária desse H de x tilde agora, né? E o Z vai ser obtido como função de x tilde, né? E aqui, no caso, os autores fazem com pesos amarrados, né? Mas a gente não precisa, tipicamente não se faz isso não. Isso é uma coisa lá do início, quando as pessoas estavam começando a trabalhar com autoencoder. Mas hoje em dia a gente não precisa fazer mais, a gente não faz mais isso. Tá? Então, esse Z é a função dos dados corrompidos. E aí, agora, a minha função de perda vai ser a função de perda envolvendo Z e X, onde o Z é uma função de H de X tilde. Então, como eu estou amarrando que essa perda é próxima de zero, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que a transformação, ou seja, a imagem codificada, né, a imagem reconstruída, que é o Z, a partir da imagem com ruído, seja igual à imagem original, né, não à imagem ruidosa. Quando eu faço isso, eu estou dizendo implicitamente para a rede neural o seguinte, olha,
aprenda aí a achar quem é o x original. Eu te dou aqui o x corrompido, e o z que você vai treinar, você vai aprender como é que você faz o z chegar perto do x. Né? Então, as imagens originais, elas são colocadas no algoritmo, mas elas não são colocadas dentro da rede neural, elas são colocadas dentro da função de perda, né? Na hora de comparar o output da rede com a imagem original não corrompida. Né? E aí, como é que fica o desenho? Né? Como é que a gente pode ver isso? Deixa eu reduzir aqui. Vou voltar para... Vou voltar para cá. Então, aqui... eu queria essa parte. A gente pode ver a rede como um todo. Né? Então, eu estou alimentando o modelo com as imagens ruidosas. Aí, o output do autoencoder, que é o Z, eu estou treinando o Z para que a perda seja tomada com respeito a Z e o X original. Então, fazendo isso, eu tenho que o Z tem que ser aproximadamente igual a X. Então, olha só, pessoal. A rede é capaz de pegar a imagem ruidosa e reduzir o ruído, né? Ela faz com que todo o cenário, todo o fundo, né, seja preto, e ele consegue reconstruir o número que estava lá atrás. Né? Então, facilita a gente a ver qual é o número que estava ali por trás. Então, isso é legal porque a gente consegue tirar chiado, né, de imagens. O que se perde, em geral, né, é um pouco a resolução, no sentido de que você não tem mais tanto contraste quanto tinha anteriormente. Mas, pelo menos, te ajuda a ter uma ideia de qual era o número. Né? Por exemplo, eu gosto bastante de olhar para esse 9. Que aqui, se a gente não tivesse observado no início, não pareceria que era um 9, né? Só se a gente olhasse com muita atenção e percebesse que aqui tem uma partezinha, né, que é do finalzinho do 9. Mas o modelo foi capaz de captar isso aqui, tá vendo? Então, chegou próximo da imagem original. Lembrando que isso aqui tudo é teste, tá? É imagem de teste, não é imagem usada no treino. Tá? Também foi legal ver, né, que ele foi capaz de reconstruir que aqui tem um rabichozinho, tem um 4, ele também estava constante, estava aparecendo aqui, tá? Da mesma forma, aqui tem uma bolinha em cima do 0, também está aparecendo aqui embaixo. Então, ele faz um trabalho razoável, né, na remoção de ruído, tá? Tá dando para entender a ideia, pessoal? A formulação do modelo? Tem alguma dúvida até aí? Não? Tá. Bom, e a interpretação geométrica, né? Como é que a gente faz? Bom, a remoção de ruído ela vai ser importante para identificar o sinal que está presente nos dados, né? E que está escondido pelo ruído. Então, o que o autoencoder vai fazer, ele vai aprender o que a gente chama de manifold, que é uma função em dimensão menor, né? Que é onde os dados tipicamente caem. Então, olha, aqui tem um exemplo em que, deixa eu dar um exemplo. Em que a gente tem a imagem original e aqui a imagem corrompida, que é o x-tilde. Né? Então, esse Q de x-tilde é o procedimento de geração de ruído aleatório, né? Que seria, no caso, adicionar erros gaussianos em cada pixel, por exemplo. Então, esse procedimento ele vai pegar o x original e vai deturpar ele um pouquinho, jogando ele um pouco mais distante para a reta. Tá? E aí, o que o modelo vai fazer? O que o autoencoder faz? O autoencoder está representado, o autoencoder para remoção de ruído, está representado em roxo, né? Por quê? Quando eu tomo G de θ' F, aqui a anotação é outra, porque é outro artigo, tá?
G de θ' aplicado em F de θ aplicado na imagem original é o que vai recompor, vai jogar de novo o x til, né, aqui é um outro x, né, que é o x corrompido, e vai projetar nesse manifold, né, através da função que é dada pela essa setinha roxa. Né? Então, aqui o que o modelo está fazendo é, ele está pegando, está tratando, né, isso aqui como sendo o Fθ, isso aqui como sendo o Gθ'. Quando eu aplico Fθ em x tilde, e depois aplico G'θ nesse output de Fθ de x tilde, eu vou ter o meu Z. E nada mais é do que, né, a reconstrução da imagem no manifold. Tá? Então, vamos lá. Aqui. Bom, e aí tem algumas questões, né, de quanto ruído eu vou colocar. Então, tem algumas referências, eu coloquei, tem várias, na verdade, eu coloquei essa daqui, do Vincent com o Larochelle, que é Learning Useful Representations in Deep Learning with Local Denoising Criteria. Então, aqui eles fazem alguns experimentos com tipos de, com graus de corrupção, né? Quanto que você deve corromper qual é o efeito, né, da magnitude da geração de ruído com respeito ao sinal, né? Então, aqui tem algumas diferenças, né, em que ele olha para os pesos que entram na imagem, né? Ou seja, ele está olhando para os dados aqui. Então, quando não tem nenhuma corrupção, o que acontece é que eu tenho que as unidades são pontinhos, né? Então, ela está bem... cada unidade dessa, né, cada Hzinho desse, ele tem os dados vindo na direção original, né? Então, aqui nos Ws, se eu organizar da mesma forma como estão vetorizados as imagens, né, originalmente, os pixels, eu vou ter uma imagem também dos Ws. Então, aqui seria um dos Ws, os Ws que entram dentro de um dos Hs, aqui é outro W, né? Isso aqui seria, sei lá, o W1, aqui seria o W2, e assim sucessivamente. Então, quando eu olho isso, eu estou vendo que cada W ele fica especializado em pegar uma área bem pequenininha. Né? Enquanto eu aumento o grau de corrupção, né, de ruído sendo usado na geração dos dados, o que acontece é que ele acaba aprendendo coisas como isso aqui, né, que estão mais similares a um traçado de lápis, digamos assim. Então, ele é capaz de aprender melhores representações, né? Por exemplo, está vendo? Aqui tem essa representação que deve estar ativa para alguns zooms. Aqui tem outra representação. E ele vai chegar perto do máximo, acho que de zoom que eu posso dar. Tá? Que parece mais um traçado, né? Algo assim. Ou tem mais um pouco aqui para o lado também. Então, a ideia é, quanto mais ruído você coloca, mais ele vai... É claro que tem um limite, né? Mas ele vai pegando traçados, né? Esses dados aqui vão representando traçados, que ele vai sobrepondo com a imagem, e aí a unidade vai ativando de acordo com a presença ou não desses traçados para compor a imagem em si, dos dígitos, tá? É uma coisa bem abstrata, mas eu acho que é interessante porque ajuda a ver o que essas camadas estão aprendendo, no fim das contas. Bom, e aí, pessoal, tem várias formas de alterar os autoencoders. Por exemplo, eu posso definir o que a gente chama de autoencoder esparso, né? Que é o seguinte, aqui está o autoencoder, né, aquele autoencoder usual, e que se eu incluir essa penalização aqui na norma 1, que é a penalização que a gente chama de laço, dá para mostrar que a solução, né, ou seja, a solução é o quê? É maximizar a verossimilhança, ou seja, achar o W e o W estrela que maximizam isso. Aí, se você olhar para cá, né, sempre tem que fazer esse exercício. Você olha para cá e fala, tá, não tem W estrela. Como é que isso pode ser otimização com respeito a W estrela?
Mas aqui está escondido, né, pessoal? O W estrela é como se estivesse aqui indexando o G, e o W está indexando o H, né? Em que daqui para cá é H e daqui para cá é G, tá? Então o H depende de W e o G depende de W asterisco, tá? Então, o objetivo é esse, é maximizar a verossimilhança em função de W e de W estrela, só que o que eu quero fazer, né, é uma regularização no meu espaço latente. Então, isso que é um autoencoder esparso. Ele, dependendo do valor de lambda, o que essa parte aqui faz, ela penaliza para Ws muito grandes, ou para, desculpa, penaliza para ativações altas de H. Como é na norma 1, né, a solução disso aqui, eventualmente, vai incluir alguns Hs iguais a zero. Né? Alguns Hs de x vão ser exatamente iguais a zero. É por uma característica específica da norma 1, dá para mostrar isso. Dependendo de alguns, que esse H aqui é um vetor, né? Então vai depender da entrada, então vai depender da magnitude daquela entrada. E o que acontece é que, a depender, né, do lambda, se você tiver entradas de H de x, por exemplo, unidades aqui, que sem a regularização, essas unidades apresentam uma ativação baixa, próxima de zero em módulo, a penalização vai jogá-las para ser exatamente iguais a zero. Tá? Então, nesse sentido, é que a gente define os autoencoders esparsos. Eles são criados para que algumas dessas unidades tenham como output literalmente zero, a depender, né, depois de treinados os dados, né, a depender dos valores de x que você coloca aqui. Então, dessa forma, a gente tem menos unidades sendo usadas para compor a imagem, né, para compor a decodificação da imagem, a codificação da imagem. Tá? Então, é uma outra forma de definir, mas é bem parecido. Tá? Então, aqui tem os autoencoders, e aqui o K-espaço é a mesma coisa, só que existe isso aqui com uma norma zero, né, aqui. E aí, pessoal, quando a gente olha para os dados, né, para os pesos, olha só como agora fica em resolução muito maior, né, digamos assim. Tá vendo? Tipicamente, né, quando o valor de K é maior, esse valor de K é onde você está sujeitando a norma 0C. Né? A quantidade de... Você já fixa que a norma 0 vai ser a quantidade de entradas não nulas. Né? Então, você está fixando que você vai ter, no máximo, K entradas não nulas. Né? Então, quanto mais entradas não nulas, mais você tem a imagem com bastante contraste, né, os dados. Mas, enfim, pessoal, são transformações, né? Isso não é o mais importante, eu acho. Por mais, tudo a título de curiosidade. Né? Acho que o mais importante são os autoencoders para classificação, que a gente não vai ter tempo de ver no código hoje, mas talvez na aula terça-feira a gente veja. Então, até aí, a gente já estava aprendendo modelos que são assim, sem o y, né? Então, que são ou desse jeito, né, em que eu tenho meu input, o meu código H, e o output, ele não é x, né, mas ele seria igual a z, mas esse z ele é treinado para ser aproximadamente igual a x. Tá? No caso dos autoencoders que não fazem redução de ruído, essa é a representação. No caso da representação com ruído, teria um tio aqui, e aqui seria z, e o z seria treinado para ser aproximadamente igual a x, e não x tio, tá? Bom, e a gente também pode fazer um deep autoencoder, né? Um autoencoder profundo, que é quando a gente usa mais de uma camada intermediária. E a gente vai pegar como código a camada do meio, que tipicamente é a menor camada, tá? Bom, então isso era, no caso, não supervisionado. Eu posso tornar esse modelo um modelo supervisionado, fazendo como? Né? Colocando no meio, né, pegando a imagem codificada
E em cima dela eu coloco um MLP como a gente está acostumado a fazer, né? Como a gente já veio fazendo em modelos de redes neurais usuais, em que no final dela, o output dessa parte da camada, né, dessa parte da rede neural, ele vai ser comparado com um label, né? Então, é como se eu tivesse, pessoal, duas redes neurais, né? Uma, como se eu tivesse, na verdade eu tenho, né, dois outputs diferentes. Um output que é treinar, que é estar próximo do label, que é o que vai fazer a classificação, e outro output que é estar próximo da imagem original, né? Então, essa parte em azul, ela faz a reconstrução da imagem. E a parte em laranja faz a classificação da imagem, tá? E essas duas estão interligadas porque elas dividem, compartilham o mesmo W, tá? Aqui, o W estrela é diferente na parte azul do W, digamos, duas estrelas, que são os pesos que estão aqui na parte laranja, tá? Então, pessoal, é uma modificação do autoencoder para que ele seja capaz de também fazer classificação. E nota que a classificação ela ocorre na camada de dimensão reduzida, né? Então, o que é interessante é que esse modelo ele é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Ele pode ser usado para reduzir dimensão, ou seja, tomando esse H com dimensão menor do que X, reduzir ruído, né? Se eu treinar ele com com imagem X corrompidas, ele vai acabar aprendendo a reduzir ruído, e também para classificar, que é essa parte aqui do final. Ele faz tudo de uma vez só, é um modelo bem versátil, né, digamos assim. Aí aqui eu coloquei a referência de onde eu tirei essa figura. Eu queria mostrar para vocês essa figura daqui, né, que é um modelo treinado ao final. Eu acho essa figura bem legal porque olha o que está acontecendo. Aqui eu treinei no início, né, de novo, sempre no início. Então aqui são os dígitos, né? O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tenho duas dimensões. Esse eu posso ver como sendo H1 e essa dimensão eu posso ver como sendo H2, né? Em que H é essa dimensão aqui do meio. Então, no caso dessa figura, eu usei, vou colocar aqui, essa figura eu usei um autoencoder profundo e eu estou visualizando o H2. No caso, o meu H2 tinha dimensão 2. Aqui eu tenho mais de duas camadas, tá? Então, aqui não é H2, eu tenho que ver qual é a quantidade de camada. Então, aqui a dimensão, eu vou chamar de H, né, ao invés de chamar de H2, a dimensão de H era 2. Então, se eu tiver só 2 pixels, né, 2 unidades latentes em H2, eu consigo fazer um gráfico e consigo visualizar o que está acontecendo, tá? E aqui no gráfico eu coloquei, como são 2 pixels, né, então o H ele vai ser formado por H1 na primeira entrada, H2 na segunda entrada. Então, se eu botar o H1 versus H2, e aqui eu joguei o H para sigmoide, né? Então está sempre entre 0 e 1. Se vocês olharem aqui o gráfico, está caindo sempre entre 0 e 1. Então, pessoal, se eu botar o H1 e o H2, lembrando que esse H1 e H2 são funções de x, né? No meu caso aqui, quando eu rodei esse modelo, é o x corrompido. Então, o H1 e o H2, eles vieram da imagem original. Então, o que eu fiz? Eu marquei aqui cada uma das observações H1 e H2 para cada X, né, para cada imagem. E aí coloquei também associado o label daquela imagem. Né? Aqui está o label verdadeiro, tá? Não é nem o label da classificação, não, é o label verdadeiro. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu consigo ver que como esse mapa, que vai daqui até aqui, é um mapa contínuo, os sets tendem a ser parecidos uns com os outros. É claro que tem algumas diferenças, né? Dependendo de como você desenha o set. Você pode desenhar o set assim, pode desenhar o set assim, ou pode fazer, sei lá, o set só assim, né? Mas eles tendem a estar próximos uns dos outros, porque é o mesmo número e o mapa é um mapa contínuo. Tá? Então, olha só que legal. A gente tem aqui, a gente consegue entender como é que o autoencoder está codificando essas imagens.
Porque a gente vê que os 7 estão sendo perto uns dos outros, os 4 estão sendo perto uns dos outros. A gente vê até algumas confusões, né? Por exemplo, a gente vê que tem vários 3 que se confundem com 8, por exemplo. E faz sentido, né? Se eu fizer um 3 mais ou menos assim, ele pode parecer com um 8. Então, ele está me dizendo, olha, 3 e 8 às vezes são confundidos, às vezes estão próximos uns dos outros. Podem ser fontes comuns de confusão. 7 e 9 podem ser, 4 e 9, então, o meu 4 e o meu 9 são bem parecidos. Mas quando eu faço isso, aí você olha, foi um 4 e um 9. Né? E o modelo é capaz de fazer isso, né? Ele é capaz de identificar e jogar essas imagens para a dimensão 2, né? De forma que imagens do mesmo dígito vão estar próximas. E, além disso, o autoencoder ele também faz a classificação. Então, se eu for olhar para cá e pegar qualquer imagem nova, tipo, vamos supor que eu faça esse 7, provavelmente esse 7 vai ser jogado para cá quando eu transformar, digamos, né? Pode ser que esteja mais para outros lugares. Mas como o meu 7 está bonitinho, ele deve estar aqui no meio dos 7. E o modelo também é capaz de prever que se trata de fato de um número 7. Então ele já faz tudo ao mesmo tempo. Ele reduz o ruído, ele joga para a dimensão 2, ou seja, reduz dimensão, e além disso também faz a classificação. Tá, pessoal? Então isso é o que eu quero construir com vocês no final, que eu acho que é o modelo mais completo. Né? Mas está claro, pessoal, o que essa figura aqui está ilustrando? Bom, então é isso. Isso acaba com essa parte mais teórica de autoencoders. E agora a gente vai dar uma olhada no código, né, para a gente poder rodar isso e fazer o treinamento usando o TensorFlow. Então, pessoal, vamos lá de volta no Google Classroom. E aqui tem, nessa aba de códigos TensorFlow e PyTorch, tem o repositório lá do Google Drive, onde eu mantenho os códigos que eu estou usando aqui com vocês. Então, se vocês clicarem aqui no link, vocês vão cair nessa pasta, né, que é a pasta que a gente está usando. Então, aqui dentro dos tutoriais do TensorFlow, que eu não programei isso no PyTorch, eu só fiz dentro do TensorFlow, a gente tem um tutorial AI Keras. Tá? Então, a gente vai usar esse arquivo aqui do Jupyter. Tá? Eu vou abrir aqui do Google Colab, né? Então, autoencoders com Keras. Aqui ele já veio tudo. Eu vou fazer assim. Esse código é um pouquinho grande, tá? Então eu coloquei vários modelos dentro no mesmo notebook, tá? Para não ficar um monte de código fazendo coisas similares. Então, vamos lá. Vamos ver primeiro. Essa parte introdutória é que a gente sempre vê, né? Eu sempre copio e colo a mesma coisa. Então, aqui tem uma introdução para Keras, tem uma partezinha falando sobre o uso do Jupyter Notebook. Né? Então, aqui a gente tem a partir da importação dos pacotes e tudo mais, das libraries. Eu vou fazer de novo com o conjunto limite para mostrar para vocês. Tá? Aqui o que eu fiz foi o seguinte, pessoal. Eu tenho dois tipos de treino e teste. Isso aqui eu mudei ligeiramente do que tinha nos códigos anteriores. Então, eu tenho tanto a imagem do X de treino como imagem quadrada, 28 por 28, e aqui é 60 mil imagens, e também tenho a imagem vetorizada, 784. E aqui, de novo, né, matricial e vetorizada. Tá? Porque a gente vai ver em alguns casos vai ser melhor trabalhar com a imagem vetorizada, e em outros vai ser melhor trabalhar com a imagem matricial. Tá? Então, beleza, essa parte aqui foi, já rodei tudo, vou dar uma minimizada aqui. E vamos começar com autoencoders de uma camada, tá? Então, como é que a gente faz isso? É aquele comando típico, né, que a gente vinha usando no Keras, que é o sequential, para criar a rede sequencialmente.
Então, meu modelo é TF Keras Model Sequential, e eu vou colocar a minha primeira camada latente, né, é uma camada densa, ou seja, é um MLP, com 32 unidades latentes e ativação reload. Tá? Então, esse aqui é o meu encoder, né, é aquela imagem já codificada, e o decoder ele tem que ter a mesma dimensão dos dados originais, que é 28 vezes 28, né? São lá alguns 724, se não me engano, observações. Né? E aí, no final, eu quero colocar sigmoide, por quê? Porque o output tem que estar entre 0 e 1. Podia botar outros que têm output entre 0 e 1. Porque o MNIST que eu estou tratando, os meus pixels, eu já normalizei eles. Né? Lembra que eles têm originalmente indo de 0 a 255, e aí quando você divide pelo 255, fica tudo variando entre 0 e 1. Tá? Então, eu quero que o output seja sigmoide para eu poder comparar o Z, né, com o X. E aí acabou, é só isso. Bom, lembrando, né, que na hora de treinar e fazer o model compile, eu vou usar cross-entropia cruzada, porque eu quero comparar dois outputs que estão entre 0 e 1, então eu posso usar a entropia cruzada. E aqui, pessoal, quando eu vou fazer o model fit, eu tenho que colocar o treino. Então, o primeiro argumento é o x de treino, e o segundo argumento, né, é o... Não, desculpa. Em linhas gerais, para essa função model fit, o primeiro argumento, eles são as previsões. Né? Então, é o output da rede neural. Output? Não, desculpa. Caramba, hoje eu estou assustando. É o input da rede neural. E aqui no final é o output da rede. Mas como eu quero que o output da rede, né, como eu quero que a rede reconstrua a variável original, eu vou usar como output a imagem original, porque aí eu vou estar treinando o output para ser próximo do input. Né? Lembrando que aqui eu não fiz a imagem corrompida nem nada, são as imagens originais mesmo. Tá? Então, se a gente rodar esse comando aqui, deixa eu ver. Ih, eu não tenho. Eu não tenho o resultado. Eu vou ter que rodar. Meio chato. Acho que eu não rodei a edição. Beleza. Isso que é chato porque demora um pouquinho, né? Vai ter que rodar 30 épocas. Bom, mas dá para ver, né, que eu estou reduzindo a função de perda. Isso quer dizer que o output está cada vez mais próximo, né, a imagem reconstruída está cada vez mais próxima da imagem real que foi apresentada. Aqui no final eu já tenho as reconstruções, então vocês podem ver, né, aqui é o original e aqui são as imagens reconstruídas. Então aqui não tem nenhum ruído, não estou treinando a rede com ruído nenhum, e eu consigo reconstruir, né, e a minha camada do meio tem 32 pixels só. Então, dessa forma, eu consigo reduzir a minha camada eu consigo reduzir minha imagem, que era 28 vezes 28 a dimensão, para 32 por 32. Então, vamos lá. Beleza. Ok, reduzir aqui a perda. Então, vamos lá, vamos fazer o sumário do modelo. Então, aqui está a quantidade de parâmetros que eu estou estimando, né? 50.992. E vamos visualizar as imagens reconstruídas, e aí ele simplesmente vai rodar esse gráfico de novo. Né? Tá vendo? Ficou um pouco diferente, tá, pessoal? Porque a geração é aleatória da inicialização, então toda vez que rodar vai dar ligeiramente diferente, então, a reconstrução das imagens. Aqui, por exemplo, estava com uma perninha mais pronunciada desse 9 aqui, anteriormente. Tá? E aqui é tudo imagem no conjunto de teste, tá? Não é no conjunto de treino.
Então, pessoal, ficou claro como é que eu treino o autoencoder? É igual o que eu fazia em MLP. A única diferença é que eu vou colocar input como X e output eu vou colocar o X também, porque ele vai treinar para que o output seja próximo do input, né, o output da rede. E aqui, isso aqui é legal, né? Porque aqui eu consigo fazer a visualização das imagens em dimensão reduzida. É um pouquinho chato fazer isso no Keras, visualizar as camadas intermediárias, né? Mas como isso é uma coisa que a gente vai precisar fazer, é legal que vocês tenham isso em mente, né? Vejam como é que é o código para fazer isso. Então, vamos dar uma olhada no seguinte. A primeira coisa que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer é ilustrar para vocês qual é o output dessa camada do meio. Eu quero ver o que está saindo aqui. Lembra que cada camada, essa camada é função de x, é função da imagem? Essa camada aqui é o que vai me dar, o output dela é o que vai me dar a imagem codificada. Então, quando eu venho para cá, né, vamos dar uma olhada. Então, se eu pedir para vocês, né, o Model 1, que é o modelo que a gente criou agora, que é o modelo autoencoder, aquele que foi criado com a função sequential, que tem duas camadas. Se eu pedir, se eu botar ponto layers, ele vai exibir para mim todas as camadas, né, a primeira camada e a segunda camada. Se eu colocar layers.name, ele vai botar o nome das camadas. Então, aqui, ó, o nome da primeira camada era dense, o nome da segunda era dense 1. Era isso? E aí eu mudei um pouco os nomes só para ficar mais direto, né? Então a primeira camada eu vou chamar de layer 1 e a segunda eu vou chamar de layer 2. Então, é essa parte aqui que eu fiz. E aí quando eu printo, ele já modificou o nome das camadas. Por que isso? Porque para eu conseguir reconstruir um modelo, reconstruir os outputs, construir os outputs do encoder, né, ou seja, a imagem codificada, eu tenho que criar um outro modelo. Repara, aqui é um outro modelo, que é os módulos. Então, esse módulo aqui, ele vai instanciar um novo modelo dentro do Keras. Tá? Esse modelo ele vai receber como inputs o input do modelo 1, o mesmo input, né, que o modelo 1 tinha, que eram as imagens originais, e como output, aí qual vai ser o output, né, desse encoder? Vai ser a camada que se chama camada 1. Então tem que ir lá no modelo 1, foi o modelo que eu rodei, usar o comando getLayer para extrair a camada 1 e depois dar um ponto output, porque aí eu vou tirar, de fato, o output da camada. Então é bem chatinho, né? Tem que fazer meio que esse malabarismo. Tem que definir um outro modelo, né? Só que eu vou definir de forma esperta, né? Vou usar como os inputs do modelo 1 e como output a camada 1, né? do modelo 1. Quando eu der encoder.predict, o que ele vai fazer? Ele vai gerar as previsões, ou seja, ele vai gerar o output, né, calculado em cima de um vetor de x de teste. Então, o que é o output desse modelo? O output desse modelo é a camada 1 do modelo que eu treinei lá atrás, que é exatamente o encoder. Então, quando eu faço isso, eu consigo exibir as previsões, né? E aí, como as previsões acabam sendo as imagens decodificadas, então, codificadas, então eu vou conseguir visualizar. Que é isso que esse comando aqui de baixo faz. Se eu botar ele para rodar, eu estou dando um import várias vezes, né? Mas o que eu vou fazer é isso, né? Eu vou criar as minhas imagens codificadas, que são essas aqui. Foi o que eu criei lá em cima, né? Com images. E estou plotando aqui embaixo. Então aqui eu tenho
as imagens de teste, e embaixo eu tenho as imagens codificadas, né, que são em dimensão menor. Então, aqui eu consigo ver o mapa que está sendo traçado, né, de um número na sua redução, né, nos seus pixels reduzidos. Tá? E a ideia, pessoal, é que números próximos gerem encoders próximos, né, aqui em algum sentido. Tá? Mas é claro que fica difícil de ver, né, se está muito perto ou não. Eu julgaria que esse 4 não está tão perto desse outro 4 aqui, mas enfim, né, porque eu tenho toda um outro MLT, né, para produzir, para levar daqui de volta na imagem reconstruída. Bom, vamos lá. Então, beleza. Isso aqui, essa parte aqui de baixo, são os Hs, né? São aquelas imagens codificadas. Então, vou minimizar essa parte aqui do código. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria voltar para ver com mais detalhe alguma parte do código. Não? Tá. Bom, e eu também posso programar autoencoders profundos, ou seja, com mais camadas. Aí, como é que eu vou fazer? Vou chamar de modelo 2. Meu modelo 2 é o TF Keras Model Sequential. Então, significa que eu vou pegar várias camadas diferentes. Então, aqui eu tenho a primeira camada com 128 observações, a segunda camada tem menos, né, 64, e a camada do meio, que é o encoder, tem 32. Então, nota que eu vou reduzindo, né, o tamanho. Aqui eu acabei reduzindo, dividindo por 2. Né, 128, dividido por 2, 64. Dividido por 2, 32. Né? E aí, quando eu for voltar para reconstruir a imagem, né, pelo decodificador, eu vou ter 64, 128 e a última camada tem que ser o output, né, tem que estar na mesma dimensão das imagens originais, ou seja, 28 por 28. Tá? Então é isso. Eu não precisaria estar dividindo por 2, tá? Eu posso pegar quaisquer dimensões aqui que eu quiser. Tá? Tipicamente elas só vão afunilando para que eu tenha, em um espaço reduzido, né, eu consiga decodificar a imagem, né, um espaço de dimensão menor. Então é isso. Vou pegar os de autoencoders, compilar o modelo, então é aquela mesma coisa, né? Vou usar a entropia cruzada. Na hora de, como eu quero o autoencoder, eu quero que o output bata com o input, né? Então o meu x treino vetorial tem que ser igual, desculpa, o meu x de treino vai ser o x no conjunto de treino e o output vai ser o próprio input, para que ele aprenda a reconstruir a rede. Tá? Aqui eu coloquei batch. Eu vi, pessoal, depois dá para especificar exatamente o tamanho do batch, tá? Não precisa especificar ele com aquele outro comando que eu estava usando antes, não, que era o steps per epoch, eu acho que era o nome do outro argumento. Se eu botar batch size, ele já faz direto o tamanho do batch. Então, equivalentes mesmo. Uma coisa equivalente à outra. Mas assim é um pouco mais direto, né? A gente costuma querer ver olhar para o tamanho do batch de cara, né? Ao invés de olhar para quantas etapas estão sendo, quantas atualizações são feitas dentro de cada época. Mas... Professor? Oi. Esse validation split é o quê? Quer dizer que... Cross-validation, é isso? Não é o cross-validation, na verdade. É como ele vai dividir o conjunto que você está usando para o treino entre treino, de fato, e validação. Então, quer dizer que 1/6 dele vai ser usado para validação. Eu acho que ele reserva o final. Ele pega lá do final as últimas 1/6 observações, né, uma a cada 6 lá do final, e separa para calcular esse validation loss aqui. E acho que quando ele dá o output final, ele também dá a validação. Perda de validação. Tudo bem? Valeu. De nada. Bom, terminou, né? Então dá para ver, né, que a perda no conjunto de treino e a perda no conjunto de validação estão similares, né? Sinal de que não deve ter muito overfitting acontecendo. Então vamos lá.
sumário do modelo 2, aqui a gente tem a quantidade de parâmetros, né? Então, nota que esses modelos, pessoal, a gente escreve eles rapidinho e tal, tá 128 neurônios, 24, mas olha quantos parâmetros eles têm, né? É bastante parâmetros, 222 mil e alguma coisa. Tudo bem que no final a gente não vai... enfim, as etapas vão ser um pouco diferentes, né? Na hora de eu decodificar, eu vou precisar usar a metade dos parâmetros. Aqui, porque uma metade foi usada no início, outra metade foi usada no final, né? Mais ou menos. Porque nota aqui que no final, né, na última camada, tem um pouquinho mais de parâmetros. Né? Quer dizer, onde um pouquinho é aproximadamente 1000. Ok, então isso aqui vai me dar as dimensões, né? E eu já aproveitei e peguei aqui as previsões, né? Model 2, ponto predict. Então, esse comando ponto predict é o que vai fazer a passagem do input pela rede neural. Então, ele vai pegar o X de teste, né? Ou seja, as imagens de teste, e vai passar dentro da função estimada, do modelo 2. Então, o ponto predict faz isso, ele calcula o resultado da transformação da rede neural treinada sobre esses inputs aqui. Então, isso eu vou chamar de decoded images, que são as imagens decodificadas. Então, vamos lá para baixo. Então, aqui, ó, se eu rodar isso, eu já vou ter a minha reconstrução. Nota que ficou um pouco melhor, né? Assim, é um pouco difícil de dizer, mas eu acho que melhorou, porque aqui, esse 9, ele ficou melhor construído, né? Tem esse pedacinho aqui, que de fato caracteriza que é um 9. Tá? Então, o que vai acontecer é isso, pessoal. Se eu tiver mais camadas no autoencoder, eu tenho uma capacidade melhor de decodificar aquelas imagens. O curso vai ser que vai demorar um pouquinho mais para treinar, porque agora eu tenho mais parâmetros. Mas até um certo ponto, até começar a dar overfit, eu vou melhorando a flexibilidade do modelo e a capacidade de reconstruir as imagens. Então, vou minimizar aqui. Agora, vamos ver alguns deep autoencoders para redução de ruído, tá? Então, nessa parte daqui, o início vai ser ligeiramente diferente, tá? Não vou entrar em tanto detalhe, mas só o que eu quero mostrar é o seguinte. Eu estou pegando aqui as minhas imagens na forma de treino, na forma matricial. Então, é X-StreamMat. Então, ó, se eu deixar o mouse em cima, dá para ver que é a minha imagem matricial, porque está 28 por 28 lá, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar a imagem com barulho, né? Com ruído. O X-Extreme Noise é o que vai pegar o ruído da imagem. Então, como é que eu estou gerando ruído? Eu estou pegando aqui valores de uma normal, do parâmetro de locação, ou seja, a média é 0, e o de escala, que é o desvio padrão, é 0,5. Né? Se o de escala é 0,5, significa que, em geral, né, esses erros vão de menos 1 até 1, né, que são 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo. Né? Assim, com alta probabilidade, esses valores estão cada valor gerado está entre menos 1 e 1, tá? E aí, se eu colocar o tamanho igual ao shape do X-StreamMat, né, da imagem original, é só eu somar as duas coisas. Peguei a imagem, corrompi com o ruído. Aí, aqui no final, aqui depois de fazer isso, pessoal, eu faço um clipe. Esse clipe é o quê? É para pegar cada entrada desse vetor, e se a entrada for menor do que 0, ele vai fazer o output 0. Se a entrada for maior do que 1, ele vai cortar no 1. Então, é como se ele fizesse um corte, né, no valor de cada pixel. Eu estou fazendo isso porque, senão, eu fico em escalas diferentes. Na hora de comparar com a regressão logística, né, com a regressão logística não, com a verossimilhança, né, eu vou estar em escalas diferentes. Eu vou estar dando outputs entre 0 e 1, mas os meus inputs
podem ser até negativas, né? Tá? Então, eu faço esse clique aí para deixar tudo em P0. Tem outras formas de fazer, mas eu preferi fazer desse jeito. Bom, e a gente faz a mesma coisa para o teste, né? Então, a gente também vai construir aqui ruídos, né, imagens ruidosas no conjunto de teste. Tá? Da mesma forma, então, vou criar aí um tamanho de ruído de 0,5. E aqui, pessoal, eu coloquei as imagens geradas, né, para a gente ver o quão ruidoso está sendo. Vou ter que rodar de novo, então vou levar um tempinho. Pronto. Então, ó, fica desse jeito. Dá para ver o que é cada dígito, né, tirando os mais chatinhos, tipo esse aqui, que é o 5, bem exclusivo. Esse aqui, que talvez seja um 4 ou um 9. Tá? Esse aqui, que talvez seja um 8 ou um 3. Dá para reconhecer o dígito, mas, assim, não dá para negar que a imagem ficou bem mais ruidosa do que era no princípio. E o objetivo vai ser reconstruir essas imagens passando por um espaço de dimensão menor no meio. Então, ó, mantive a mesma arquitetura anterior, que eu estou chamando de modelo 3, mas são 128, 64 e 32. 64, 128, e aí volto para a mesma dimensão, né, como output, para poder comparar exatamente com o X original. Ups. Então, nota que quando eu for compilar o modelo, esse é o terceiro modelo que eu estou rodando. Quando eu vou compilar o modelo, eu vou colocar como input as imagens ruidosas. Então, aqui está o noise back. Como output, eu vou colocar as imagens originais, porque assim ele vai treinar como é que faz a reconstrução. Tá? Então, beleza. Vou rodar isso aí. Esse vai demorar um tempinho a mais. Tá? Aqui, pessoal, teve um pouco de tentativa e erro. Tá? Depois vocês vão ver que, dependendo do tamanho do batch e do learning rate, o algoritmo fica travado. Tá? Então, ele fica com uma função de perda, acho que é aproximadamente igual a 2, se não me engano, e não consegue melhorar a partir daí. Quando gera as imagens têm um borrão branco no meio e um monte de os pixels do fundo igual todos pretos. Né? Então, isso é porque, provavelmente, o modelo, nesses casos, ele encontrou uma solução de ótimo local, né, que é uma composição subótima, bem longe, né, do ótimo global, mas da qual ele não consegue sair. Tá? Então, isso pode acontecer. Aqui não está acontecendo porque eu já treinei e já escolhi os learning rates, visualizando, né, o que acontece com a função de perda e com o conjunto de validação, mas já visualizando o que estava acontecendo, escolhendo o learning rate de forma apropriada, em conjunto com o tamanho de batch. Tá? Mas fica a lição, né, que tem que sempre... às vezes você tem que ficar pulando essas coisas para conseguir aprender de fato. Então, beleza, o modelo terminou de rodar. Eu venho aqui, vou rodar um summary para ver, né? Então, aqui, ó, ele pegou certinho as dimensões que eu queria, 128, 64, 32, 64, 128, 784. Colocou para mim a quantidade de parâmetros, então, ó, de novo, 22, 384. Aqui é o mesmo modelo, né? O que vai treinar o que vai mudar é só na hora de fazer a compilação, né? E o treino. Então, beleza. Se eu vier aqui e rodar essa parte do código, eu tenho as minhas imagens sendo produzidas, tá? E aqui eu coloquei o seguinte, pessoal. Coloquei imagem original. Então, aqui está a imagem no conjunto de teste original, sem perturbação, sem ruído. No meio, eu coloquei os ruídos. E, ao final, eu coloquei as imagens decodificadas. Né? Deixa eu clicar aqui, porque quando eu clicar ele fica maior. Então, ó, imagem original, a imagem com ruído, que foi o que foi usado como input, e o output está aqui, que é a imagem reconstruída agora sem ruído. Né? Então, ó, dá para ver que fica bem claro, ainda mais agora que a imagem é ruidosa, né? Ele tem um efeito de blur bem maior, né? Tá vendo? Mas eu consigo, pelo menos, reconstruir, né, a imagem original, né, a imagem próxima da imagem original, mas com esse pequeno problema de
desse blur aqui na falta de definição, né? Mas é interessante porque se você olhar, né, se você comparar com a imagem original, ela está muito melhor, está bem mais claro na hora de ver um. Inclusive aqui o 9, né, ele pegou essa, essa partezinha daqui. O 5 que ficou meio esquisito, né, porque eu não sei, né, eu estou achando que isso aqui é um 5, estou chutando, mas sei lá, né, de repente é um 6, não sei, mas foi bem mal feito esse número aqui. Mas, enfim, aí ele não consegue fazer uma reconstrução muito boa, mas também, né, puderam. Né? Lembrando que isso aqui é teste, então ele nunca viu esse 5 na base de treino. Ó, 9, 0. O 6 ficou um pouquinho ruim, né, tá vendo? Ele colocou aqui bem de leve, uma voltinha, tipo, achando que poderia ser um 8. Mas de resto acabou ficando bom, né? Olha, o 5 também. 9, 7, 3. Esse 3, ó. Bom, não sei se é um 3, não estou falando que é 3 aqui, mas sei lá, parece ser um 13, né? Porque a pessoa geralmente não faz 8 assim, ela faz 8 assim. Então eu acho difícil essa parte que está apagada e ser um número 8. Só olhando o label para saber se é um 3 ou se é um 8. Mas eu acho que é um 3. Olha como é que era a imagem ruída, né? Com ruído, né? E ele acabou fazendo a reconstrução desse jeito, né? Com esse número 3. Tá? Então, pessoal, isso aqui funciona para imagem pixelada e funciona também para imagem colorida. Eu só fiz com o Mnist que é mais simples, tá? Então, se você tiver imagem colorida, como é que você faz? Faz em cada camada, separado. Faz um modelo que reduz a camada vermelha, faz um que reduz a camada verde, faz um que reduz a camada azul. E combina tudo de novo, que aí você deve ter uma imagem aproximadamente igual à imagem original. Eu nunca testei, na verdade, por isso para a imagem RGB. Eu chuto que deve funcionar de forma similar. Tá? Você só deve ter que treinar 3 autoencoders diferentes. Ou se você quiser, pode botar tudo no mesmo autoencoder também, não tem diferença. E no final, eu coloquei só mais um caso, que é que a gente pode colocar também, a gente pode fazer um autoencoder com camadas convolucionais, tá? Mas isso eu não quero mostrar para vocês agora, porque já está muito em cima na hora. Eu quero só terminar a aula de hoje, ou pelo menos usar esses últimos 2 minutinhos para, se alguém tiver alguma pergunta, ou alguma curiosidade, ou alguma observação, né, para fazer aí no final. Então é isso, pessoal. Na aula que vem eu vou falar sobre essa parte finalzinha das convolucionais, e se eu tiver programado a tempo, a gente vê também o autoencoder que faz a classificação ao mesmo tempo. Tá? Mas aqui a aplicação é um pouquinho diferente, que a gente está fazendo redução de ruído ao invés de olhar para a classificação. E amanhã na próxima aula, a gente deve falar sobre os autoencoders com classificação. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário, alguma coisa? Se alguém me alguma coisa aqui bom, então, pessoal, é isso. A gente termina, fica por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Nenhuma dúvida, professor. Valeu. Beleza. Bom, então a gente se fala na semana que vem, na terça-feira. Um abraço aí para vocês, pessoal. Uma boa semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa semana.